Eu gostaria de perguntar ao coronel, e também o professor Pugina fica à vontade para responder também, o coronel que é um militar, e o porquê que existe essa pecha, vamos dizer assim, com os militares. No Brasil, você fala em militar, parece que acende uma luz vermelha em algumas pessoas, né? E eu acho que isso reflete nas escolas cívico-militares, ficou bem claro, né? Então, o porquê disso, e a segunda questão, já emendando, nessa questão da educação. O que cada um de nós deve buscar fazer, eu acho que ficou claro o acompanhamento dos pais, enfim, mas principalmente aos jovens, aos alunos. Qual é o recado? Qual é a posição que eles têm que assumir? Qual é a ideia de liderança que eu acho que está faltando? Então, essas duas questões. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito simples responder a primeira. É uma narrativa criada pela esquerda de muito sucesso. A gente pode ver, nesses últimos 4 anos, o presidente Bolsonaro foi atacado 24 horas por dia por um partido chamado Grande Mídia, distorcendo, criando narrativas. Isso aconteceu com os militares também. Então, e muita gente, mesmo de direita, compra essa narrativa. A gente tem que estar atento a isso. Quando eu vejo as pessoas questionarem militares no governo, no executivo, todos os generais que chegaram ali, eles têm, no mínimo, doutorado, a nível de doutorado, do nosso curso de autoestudos, e, no mínimo, uma missão no exterior. Ele foi representante do Brasil no exterior. Então, a capacidade de gerenciamento é muito boa, com certeza, e é por isso que o presidente Bolsonaro, confiando nessa formação, leva as pessoas para lá. Então, tem muito de narrativa, realmente, e a gente tem que estar atento a isso. Aquilo que é verdade, aquilo é simplesmente uma construção para distorcer uma imagem. Naturalmente, eles perderam a guerra, a Revolução Armada, e eles querem distorcer a imagem desse inimigo. Então, esses inimigos são os militares. Em relação às crianças, aos alunos dentro da escola, vocês têm uma liderança em casa, que são os pais. Conversem com seus pais. Pais, conversem com seus filhos. Vamos discutir. Eu sou o 8º de 10 filhos. Sou o único militar da família. Discutir sobre política, meu pai foi prefeito da cidade onde eu nasci, sempre foi uma coisa normal dentro de casa. Então, esse tipo de debate eu sempre tive desde pequeno. E a gente tem que conversar com os nossos filhos, a gente tem que conversar. Crianças, conversem com seus pais, mostrem o que está acontecendo na escola. Então, nós já temos esse tipo de ligação, e nós temos que nos preocupar, nos aprofundar. É nesse aspecto que eu coloco que a solução está dentro das nossas casas. Não adianta olhar para fora, ela está dentro das nossas casas. O Pugina, que brilhantemente palestrou para a gente agora, ele faz esse combate desde sempre. E nós temos excelentes referências, além do Pugina, como o professor Olavo de Carvalho, que abriu os olhos dos conservadores. Vamos ler, vamos estudar, vamos debater, vamos esclarecer. E é o bem imaterial mais importante, a nossa família, que nós temos que proteger. É isso aí. Bom, eu tenho um profundo respeito pelas instituições. E o Brasil tem. As instituições brasileiras é que não têm respeito por si mesmas.
São as instituições brasileiras que não se respeitam. Mas uma sociedade não pode viver sem isso. Esta foi a grande lição da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que os franceses, por alguma razão que não se pode explicar, festejam como data nacional, foi um fracasso absoluto. Jogou o país num caos, com uma guilhotina funcionando, criada para funcionar, para poderem cortar mais cabeças em menos tempo. E isso acabou em Napoleão e com a Europa conflagrada. Por quê? Porque o país ficou sem instituições. Então o país precisa, mesmo capengas, nós precisamos das nossas instituições. Por isso, eu respeito as nossas instituições, embora elas não se respeitem. E como cidadãos nós temos que trabalhar no sentido de fazer ver que eles desempenham, o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, desempenharam, nos últimos anos, um papel miserável, vergonhoso, vexatório. E durmam com essa, porque as palavras deveriam ser ainda piores. O espaço está aberto para perguntas. Boa noite a todos, especialmente aos palestrantes. Um abraço todo carinhoso para o Percival Pugina, meu amigo de muitos anos, né, com os companheiros. Um abraço forte. Um abraço de um companheiro de várias lutas. Mas o que eu quero comentar é justamente dentro da linha que o Percival comentou. Eu sou de uma família cristã, católica, onde eu aprendi os princípios de obedecer pais e mães, de cristandade, de direitos e tal. Eu servi o exército, aprendi a disciplina, né? Então, a minha formação é uma formação de direita e praticamente de obedecer os princípios da cristandade e das coisas que são corretas. Hoje em dia, quando você contrata um jovem que se formou nesses últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, que hoje está na faixa de 20 até 40 anos, mais ou menos, muitos deles chegam ao local de trabalho e não sabem praticamente nada, ou não têm vontade de trabalhar, né? Esperam o salário no fim do mês. Aí você pede para ele fazer algum trabalho extra, alguma coisa diferente, não sabe fazer ou não quer fazer. Então, eu vejo que nós temos um grande percentual desta faixa etária de jovens perdidos. E eles que vão ser, já são a população atuante, ativa de hoje, e que vão ser os que vão levar o país para frente. Nós, de cabelos brancos, estamos indo para o final da carreira, e alguém vai ter que nos substituir para ver se as coisas realmente possam andar. Então, a pergunta objetiva que eu quero fazer: será que, com a reeleição do presidente Bolsonaro, nós podemos dar início a esta reversão, embora a escola cívico-militar, pela qual eu até lutei para nós conseguir trazer uma aqui, né, é um caminho, mas esse caminho tem um percentual muito pouco de pessoas que podem chegar até ela. Mas nós teríamos uma outra solução para mais rápido ou no menor espaço de tempo fazer com que essa situação que nós vivemos no Brasil se modifique para melhor? Bom, a reeleição do presidente Bolsonaro, ela é para todos, imagino que para todos nós, um motivo de grande esperança e expectativa. Mas não podemos perder de vista, né, que o Bolsonaro enfrentou, como o coronel disse, né, um combate atroz. E quem combateu contra ele? Quem, senão, os signatários da Carta da USP, onde ali estavam os donos do poder, os donos reais do poder.
A elite acadêmica brasileira, sobre a qual falei um pouco, e poderia falar mais, com todo o mal que fazem, todo o bem que deixam de fazer, com toda a instrumentalização, com toda a apropriação indébita, com toda a usurpação que fazem de uma instituição que é pública, no caso da universidade pública, que não é deles, que é da sociedade brasileira, que é custeada por nós, assinando a carta da USP, estava a elite da burocracia nacional, infiltrada em todo o aparelho público, onde estão os melhores contra-cheques para fazer a revolução. Assinando aquela carta, estavam os juristas que povoam o poder judiciário brasileiro e a advocacia dos altos gabinetes, dos salões mais atapetados dos poderes, que também se beneficiam privilegiadamente do Estado brasileiro, para engordar seus contra-cheques. Ali estava passando a mão por cima disso a elite da imprensa brasileira, achando aquilo uma coisa extraordinária, quando, na verdade, era um documento dos predadores do país. Ali estavam cantores, artistas de renome, renomeada, que também, não por acaso, se beneficiam dos programas públicos de incentivo à cultura, para disseminarem suas músicas, suas letras, que também contribuem para a Revolução Cultural, muitas delas, com um detalhe dessa obra, que é a desconstrução da beleza. Porque o belo eleva. Então, eles fazem a cultura do hediondo, do feio, do ruído, do barulho. Faz parte. Porque a beleza salva o mundo, pode salvar o mundo. Então, esse pessoal não parou de trabalhar, esse pessoal e mais os banqueiros que vivem das graças do Estado, os empresários que vivem também à beira do tesouro, se beneficiando nos negócios, ali estavam corruptos e corruptores. Então, essas pessoas continuarão agindo. E o Supremo Tribunal Federal continuará também. A minha esperança, enfim, respondendo à tua pergunta, meu querido amigo, é o Congresso Nacional que saiu eleito do trabalho do presidente Bolsonaro. Saiu, pela graça de Deus, saiu do voto dos brasileiros, nas circunstâncias que só Deus sabe. Só Deus sabe. Deus e o Xandão sabem. Saiu um congresso que nós há muito tempo não tínhamos, onde mais da metade é de direita ou centro-direita. Mais da metade. E a esquerda, como tal, tem uma bancada de pouco mais de 100 e poucos parlamentares. Na base, 2 por 1. Esse pessoal pode pôr um freio nas denúncias que aqui fazemos. E a reeleição do presidente Bolsonaro, sem o Congresso, sem a ação do Congresso, não resolve essa encrenca. A simples reeleição. Porque todos os males persistem como persistiram, ativos, atiçados, assulados, assulando, como se faz cães brigarem, dizendo que os brigões somos nós. Nós que vamos para as praças rezar, reverenciar os símbolos nacionais e clamar aos ouvidos surdos dos poderes destas instituições que, como eu disse, não se respeitam. O espaço continua aberto. Vou fazer um comentário a respeito da Escola Cívico-Militar.
sempre me perguntam se a escola cívico-militar é a solução da educação no Brasil. Eu sempre coloco o seguinte: ela está aí, como bem falou Pugina, para mostrar a diferença da educação que nós não temos. Aonde nós temos que trabalhar? Por que existe o homeschooling? Por que se criou o Escola Sem Partido? É porque estava muito escrachado. A educação é terra arrasada. Então, é simplesmente mais uma referência para que todos nós vejamos e cobremos das autoridades. Nós temos que cobrar das nossas autoridades. Hoje, a escola cívico-militar não chega a 1% das escolas do Brasil, muito menos que isso. Mas ela já começa a atrapalhar quem quer destruir a nossa educação, porque ela começa a dar resultados. E nos lugares mais humildes das cidades. Ela dá oportunidade para essa garotada. Então, eu coloco, o principal é nós nos indignarmos e cobrarmos professores, diretores e autoridades. Eu acho que está por aí. Uma coisa que eu não comentei durante a minha palestra é que muito do que eu coloquei foi a partir de reclamação de professores que não quiseram aparecer, mas colocaram: coronel, eu sou obrigado a parar uma aula para ir para uma manifestação, eu sou obrigado a fazer tal movimento, apresentar esse livro didático, eu sou obrigado a fazer isso. E se eu questionar, eu sou preterida, sou preterido, e assim por diante. Então, muitos dos professores que a gente coloca como os culpados são vítimas desse sistema. Nós temos que cobrar e ajudar essas pessoas. Então, é nesse sentido que eu coloco, ou seja, a solução está sempre nas nossas mãos. Mais algum questionamento? Está à disposição o microfone. Boa noite, professor Pudina. Boa noite, coronel Jorge. Antes da minha pergunta, eu gostaria de fazer um comentário a todos os que estão presentes e os que estão nos assistindo pelo Facebook. Professor Pudina, antes a gente estava comentando, eu fui a Porto Alegre, eu fui a Camaquã, eu fui a Passo Fundo e hoje a gente tem o prazer, um imenso prazer de recebê-lo aqui na nossa cidade. É uma satisfação, é gratificante para nós isso. Ao coronel também, acompanhamos o coronel pelo YouTube, os seus vídeos, as suas lives do canal Bom Combate, e hoje os dois estão presentes aqui. Para nós é uma satisfação enorme. A minha pergunta, muito nos círculos conservadores, de direita, a gente fala em comunismo. O comunismo, mas muita gente acha, até dentro da direita, que o comunismo é um sistema econômico, como a China, como foi a União Soviética, como foi Cuba. Eu queria que o professor Pudina e o coronel Jorge talvez discorressem um pouquinho sobre o comunismo ser um movimento internacional e não só um sistema econômico. É oportuno que tu perguntas, até de certo modo eu acho que eu dei essa ideia enquanto falava, se não dei, foi por distração ou esquecimento. Realmente, porque foi tão grande o fracasso do comunismo, como a visão econômica de Marx, né, e o fracasso das economias comunistas, que hoje só 2 países teimosos mantêm isso com fidelidade às causas, que é a Coreia do Norte e Cuba. Porque o resto todos entregaram os pontos, ou seja, o sistema, do seu ponto de vista econômico, não funciona. Agora, o que permaneceu realmente do comunismo, daquela experiência, foi a ideia do Estado totalitário, que mobiliza países crescentemente para entrarem na obediência a um totalitarismo
criando-se uma cultura para destruir os valores da sociedade, por um processo de fracionamento da sociedade, dividindo lutas de classe, entre aspas, de natureza identitária, onde existe qualquer diferença, onde aparentemente se tinha alguma forma de unidade, abre-se uma fratura ali, se parte e se assula, se incita ao conflito. E esse fracionamento da sociedade a torna vulnerável, principalmente se danificadas aquelas bases da família, da reverência e do amor de Deus. Quando você destrói isso, você está prontinho para que o primeiro mandão numa sociedade dividida tome conta. Então você vai destruir os valores. Então você vai acabar com aquela listinha que eu fiz, e que eu peço a vocês que façam. Tudo aquilo ali vai ser destruído para que a sociedade fique realmente, do seu ponto de vista moral, do seu ponto de vista emocional, do seu ponto de vista das suas esperanças, expectativas, do seu ponto de vista da sua visão de história, de mundo, conceito de pessoa humana, o que vocês pensarem, completamente arrasado, destruído, aí chega qualquer um lá e toma conta. Então, esse é o processo que está em curso, e quem nos fez muito refletir sobre isso foi o querido Olavo, que tinha razão. Obrigado. É um comentário muito interessante que eu recebo de alguns amigos que falam o seguinte: olha, a gente não pode criticar a China, porque se eu disser que o comunismo deu errado, então como é que eu posso chamar a China de comunista se ela deu certo? Né? E eu falei, não, olha, mas exatamente o contrário. E conto a seguinte história para eles. Essa história eu ouvi do coronel Osiris Silva, né, o ex-presidente, fundador da Embraer, e ele fala o seguinte, ele conta essa história, que ele foi chamado pelo Peter Drucker, na década de 1980, mago das grandes empresas americanas, para dar palestra na China, naquela época. Eles estavam em plena mudança do sistema econômico, que eles viram o exemplo da Rússia, e eles iam quebrar. Já eram pobres e iam quebrar. Então, eles resolveram adotar o capitalismo de Estado, então, um capitalismo com certas liberdades, e, para mim, isso prova que eles estavam errados. Ou seja, o capitalismo, como previsto por Marx, né, uma economia de Estado como Marx previa, não funciona e só traz miséria. Então, eles mudaram a política. Então, quando se fala que a China tem sucesso, é porque ela abandonou a teoria econômica que Marx pregava. Então, para mim, isso é bem claro. Mais duas perguntas temos. Professor Coronel, nós sabemos que só vai resolver partindo da educação, do ensino, da tecnificação das pessoas, fazer o que certo sempre. O que aconteceu na educação, se nós olharmos nos últimos 40 anos, foi a felicidade que as comunidades tinham em ter mais uma escola pública. Quantas escolas privadas mantidas pela comunidade que foram fechadas? O que aconteceu? Quando passou para o Estado, determinaram uma mesma regra para todo mundo. Então, sai pronto lá de cima e todo mundo obedece e todo mundo cumpre. Então, está na hora da sociedade entender que a administração dos problemas tem que ser local. Então, nós temos que sair da nossa comodidade de esperar que o Estado, através das suas escolas públicas, vá suprir a necessidade de aprendizado dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós, como sociedade, temos a obrigação de ver o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade.
Só assim nós podemos esperar que vá mudar. Agora, se nós quisermos, em todo o Rio Grande do Sul, em todo o país, ter o mesmo padrão de educação, sem haver as nuances de cada comunidade, não vai melhorar nunca. Eu concordo plenamente. Acho que o problema é a solução local, por isso que a minha concepção é de que nós estejamos atentos junto aos nossos filhos, vendo o resultado das escolas. É interessante que o exemplo que eu tenho em casa é o seguinte: minha mãe só tinha o primário e fez questão que todos estudassem, tivessem acesso à escola. Meu pai, quando prefeito, e uma criança faltava na escola, ele ligava para o pai, porque sabia que a educação transforma. E essa educação só transforma quando nós somos agentes ativos, como pais, como alunos e como professores, como diretores. Eu converso com diretores que falam: olha, eu não consigo pagar mais do que R$ 1.200 para um professor que inicia na minha escola estadual. Entendeu? Então, a comunidade tem que estar atenta a isso. A comunidade tem que estar atenta e cobrando da autoridade. Essa é a minha opinião em relação a isso. Muito obrigado pela excelente pergunta, porque ela mostra, né, uma experiência concreta, né, de quem tem cabelos brancos, né, quem ainda tem cabelos brancos, que há um princípio que, se desconsiderado, redunda em insucesso. O princípio é aquilo que orienta a ação adequadamente. E é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade especialmente aplicável à ação do Estado, ou seja, o Estado não deve fazer aquilo que a comunidade pode fazer. O Estado não pode fechar aquilo que a comunidade está fazendo, porque não vai fazer melhor. Sem chance. Não, o Estado cuida melhor. Por isso que são estatistas. Vendem a ideia de que o Estado fará melhor. O Estado seria bondoso por natureza. Eu tenho uma má notícia para vocês. O Estado cuida primeiro de si mesmo, cuida depois de si mesmo, cuida depois de si mesmo. E da quarta opção dele, ele pode até cuidar de vocês, se isso for bom para ele. É assim, quer dizer, ninguém vai cuidar da comunidade melhor naquilo que ela pode cuidar do que ela mesma. Então, a subsidiariedade significa que o Estado vai intervir quando a comunidade não pode fazer. Isso vale para a prefeitura em relação ao bairro, isso vale para o bairro em relação à rua, vale para a rua em relação à calçada da pessoa. Cada um cuida daquilo que é seu e aí vai cuidar. E o que não é de ninguém, o que é do Estado, ninguém cuida, nem o Estado. Essa é a regra. Eu tenho uma pergunta. No início, ali, quando o coronel nos mostrou aquelas imagens na universidade dos jovens ali com foice, e isso é uma coisa assim que eu já me perguntei, eu tenho dificuldade em entender isso. O que leva um jovem a fazer aquilo, a ir para esse lado? O que seduz ele dessa maneira? Eu tenho muita dificuldade em entender isso. Tudo que há de ruim, né, que envolve aquilo tudo, assim, o que leva um jovem a ir por esse caminho? Tu fazes uma pergunta preocupante e de resposta ainda mais alarmante. Eu penso em mentes que foram destruídas. Destruídas. Sob pressões de natureza psicológica, por encolhedores de cérebro, sabe aqueles encolhedores de cabeça que tem aqueles ritos de secar o cérebro, né?
fizeram isso com a cabeça de muitas pessoas. Então, nesse sentido, elas são portadoras de uma enfermidade que pode ser curada, mas é de cura difícil, porque a capacidade de compreensão que tem da realidade, ela é nublada, ela é toldada, ela é vedada, ela é defasada, ela dá aquela paralaxe de que fala o Olavo de Carvalho, que ela não consegue ver direito a realidade, não reconhece, porque ela foi sufocada em narrativas. E ela está convencida de que nada se sobrepõe à causa, seja qual for, inclusive uma causa de natureza identitária, que é assumida por eles como sendo um bem extraordinário. Eu até admito que seja uma carência pessoal de uns ou de muitos, mas não é. Mas não é. Porque, na prática, na vida real, se a pessoa enquadrada naquela categoria de que trata aquela causa identitária não é companheira, lixe-se. Ou não. Se não é companheiro, sumiu a causa para ela. Então, isso é de uma hipocrisia imensa, porque o problema, então, não é a causa, é o caminho de acesso ao poder, porque para isso a causa foi criada. Para isso foi criada. Naquele caso ali foi em 2018, né? Então, não era ele. Mas o que é interessante? O que acontece é que, por isso que eu questiono no vídeo ali a atitude do reitor Bulhões. Na verdade, ele enganou muita gente. E ele se absteve de muitas situações exatamente para não se expor junto à comunidade acadêmica, e os professores que são de direita, que estão lá, são poucos, dizem que se sentem traídos por ele, que defenderam a sua candidatura e se sentem traídos. A verdade é essa, respondendo claramente. Por isso que eu questiono ao final, cadê o reitor Bulhões, né? Então, basicamente, respondendo começando pelo final. Em relação à pergunta da senhora, não sei se você recorda, no meio do vídeo ele coloca, e esse é o rapaz coloca com a foice na mão, esse é o nosso espaço de luta, esse é o nosso espaço de resistência. O que eu noto é que muitas vezes essa garotada chega das famílias com pouca referência. Então eles pegam essa referência que tem nas universidades. E naturalmente, eu acho que uma das coisas mais importantes na juventude é buscar um sentido para a vida. E quando você encontra esse sentido, né, e lhe oferecem, você está resistindo contra uma sociedade opressora, você está aqui defendendo as minorias e assim por diante. Então, elas se sentem envolvidas por um sentido de luta. É por isso que como eu reforcei hoje à noite, a participação dos pais, e a gente dá referências para os nossos filhos. O meu filho também teve esse mesmo problema na faculdade, ele via e falava, pai, olha, é toda hora falando de Marx, de Che Guevara. Como eu já tinha conversado muito com ele vinha com outra cabeça. Mas se a gente não der referência para os nossos filhos, eles serão cooptados por essas pessoas. E existe... olha o que eu estou falando, são professores doutores, são professores, como diz o Pudina, com alto contra-cheque no final do mês, para fazer essa guerra de convencimento, pessoal. Entendeu? Os professores de direita são perseguidos. Professores de direita são perseguidos nas nossas universidades.
Então, o que eu falo, por isso que os professores se unirem em torno do meu canal ali, para vamos divulgar o que está acontecendo, né? Para exatamente nós temos que nos unir, e como falo novamente, olhe como é importante a presença do pai conversando e dando essa ligação, porque a primeira formação cultural que nós temos vem de casa, formação cristã, formação, não digo cristã, mas religiosa, essa crença, os princípios, os valores, tem que a gente reforçar em casa, para o nosso filho poder falar, olha, essa mensagem que o professor está me passando está contradizendo tudo que o meu pai falou. Pessoal, eu acho que é muito válidos os questionamentos. Lembrando, Pugina e o Coronel estarão aqui conosco mais um tempinho após a palestra. E não quero bancar o William Bonner, mas temos que respeitar o tempo e passar para os últimos questionamentos quem já se manifestou aqui. Por favor. O que nós, jovens, podemos fazer para ajudar o nosso país de uma maneira bem prática? Um exemplo, eu na minha escola. Pergunta difícil. Você... 12 anos este guri. 12 anos. Estou gostando que ele já está de camuflado, viu? Estou gostando desse garoto. Está camuflado por cima e amarelo por baixo. Olha lá. Esse garoto é bom. Eu não lembro de quando eu tenho a ideia de ser aviador. Desde muito pequena, minha mãe falava que a primeira coisa, as primeiras coisas que eu montei foi avião, em vez de carrinho, caminhão. Então, é de pequeno mesmo que nasce essa inspiração. Qual é o seu nome? Pedro, você já está no caminho certo. A primeira coisa é realmente unir os garotos, os seus amigos e amigas que pensam como você. Entendeu? E começar realmente, por exemplo, conhecer heróis da nossa pátria, Duque de Caxias, né? Nós temos muitos heróis aqui no Rio Grande do Sul. Então, conhecer esses heróis, ver as aventuras que eles fizeram para libertar o nosso país. Entendeu? Converse com seu pai, mas a primeira coisa é ninguém combate sozinho. Você que está de camuflado aí, ninguém combate sozinho. Só o Rambo, né? Mas ele nem sabe que é Rambo, olha, falando Rambo para ele. Foi um personagem, conhece? Rapaz, esse cara é bom mesmo. Mas, Pedro, é exatamente assim. Junte-se com seus amigos. E quando eu fui para a Força Aérea, eu nasci numa cidade muito pequena, nem sabia como fazia para entrar. Eu comecei a me juntar com pessoas que queriam o mesmo destino. E como é que faz? O que eu tenho que estudar? E é assim que a gente vence. Unindo-se a quem pensa como vocês estudando, vendo essas referências, conversem com os pais de vocês, referências positivas de heróis, de heroínas que fizeram o nosso país, que, como Pugina falou, que fizeram a nossa história. Isso inspira a gente, né? E se você for católico, não existe inspiração maior que Jesus. Entendeu? Então, nós temos que... E isso, você tem que... Naturalmente, a liderança está dentro da gente. Se você levar isso com seus amigos, de repente, você viu que você formou um exército de gentes patriotas, de gente boa para mudar esse país. Que pergunta boa, hein, Pedro? Parabéns, querido. Tem uma crônica que conta Bernard Brault, é o autor do livro, que conta a história de um escritor muito conhecido e que publicou um anúncio no jornal onde ele escrevia, dizendo que havia perdido a joia mais preciosa dele e convocando as pessoas a procurarem onde estivessem, em toda parte, não é, por essa joia
sem a qual ele teria muita dificuldade de continuar vivendo. E aquilo incendiou, e todo mundo querendo saber que joia era essa, que ele tinha perdido, para que pudessem continuar procurando, achando, e vasculhar a calçada e os cantos, para que ele recuperasse as suas condições de vida, etc. E, no final, claro, a joia que ele tinha perdido era a esperança. Ou seja, nós não podemos perder a esperança. E, por coincidência, vocês são a nossa esperança. Vocês jovens, vocês crianças, vocês não são só a esperança dos pais de vocês. Vocês são a esperança do país, vocês são a esperança de uma civilização. Então, cuidar para fazer o melhor de si mesmos, pensando em ser úteis aos demais através dessa atividade preciosa, profundamente humana e abençoada por Deus, de fazer o melhor de si, da qual tantos desprezam, tantos se esquecem disso, tantos deixam de queimar pestana nos livros para queimar baseado. Quantos fazem isso? Tem que queimar pestana. Estudar custa, mas é um sacrifício indispensável e precioso. Convida os teus colegas para assistir o Brasil Paralelo. Criem grupos e ouçam, assistam aqueles vídeos. Ali vocês podem recuperar o amor à pátria, para perceberem toda a riqueza que há na história deste país, todo o valor daquilo que nos antecedeu. Tem problemas? Tem problema. No Brasil tem problema. Todos nós sabemos que tem. A história do Brasil tem problemas? Tem. Qual país não tem? Agora, não é hábito, não era, até começar essa revolução cultural, hábito dos países passarem todo o tempo valorizando aquilo que há de ruim na sua história, que eu acho que tem que ser analisado, estudado, resolvido, mas, pelo amor de Deus, valorizem aquilo que tem de bom. Façam isso, quer dizer, vai procurar a biografia dos grandes brasileiros. Qual é a escola que valoriza a biografia dos grandes figuras da pátria? Qual é o estudante que pode hoje escrever meia página sobre José Bonifácio, sobre o Duque de Caxias, sobre tantas pessoas extraordinárias que tem sobre Nabuco, sobre os nossos militares, que garantiram sobre o Duque de Caxias, sobre Tamandaré, sobre Mauá, Rio Branco. Não se fala nessas pessoas. Agora vamos falar de Che Guevara? Vamos falar de Marighella? Aí se fala. Claro que é alguma coisa por trás. Então, essa resistência, eu acho que vocês podem organizar grupos. Dizendo, olha, professor, essa história do Brasil que o senhor está contando não funciona. As grandes navegações foram a maior aventura da história humana, mais audaciosa. E o Brasil é o produto mais bem-sucedido das grandes navegações. E Portugal não veio aqui explorar o Brasil, Portugal construiu, veio para ficar e trouxe a coroa portuguesa para cá. E seja mais dirão para você, mas as ordenações portuguesas, que era uma espécie de constituição do Império, valia para Portugal e para o Brasil, valia para o cidadão português e valia para o cidadão brasileiro. Mas isso eles não contam. Então, vocês são a esperança do Brasil e tudo o que vocês puderem fazer para fazer o melhor de si mesmos, formar grupos. Em pouco tempo, vocês estarão sabendo mais que os professores de vocês se forem estudar. Tá bom? Nosso último questionamento para o professor Pugina, coronel. Eu queria agradecer ao coronel Jorge e ao professor Pugina e dizer da nossa satisfação como movimento conservador de encerrar o ano de 2022, um ano particularmente difícil, principalmente no tocante, eu estou falando até tocante já, né? No tocante à esperança.
E o Pedro faz parte do nosso grupo. Nós já estudamos o livro dos heróis, né? Nosso grupo trabalha todo mês com uma literatura. Estamos fazendo todo este trabalho, um trabalho que começou pequeno. E hoje, com a presença dos senhores aqui, eu me sinto muito recompensada por fazer parte dessa caminhada. Uma coisa que temos dificuldade, professor e coronel, é que as pessoas percebam a cultura comunista que está entranhada na teologia da libertação, aquela folhinha da igreja, né? Você olha aquilo, a gente sabe que é feito pela Pastoral da Terra, no garantismo penal, na bandidolatria. Então, são muitos aspectos que nós estamos tentando convencer as pessoas. O nosso trabalho aqui, particularmente em Itapera, não tem sido fácil, né? Porque a gente encontra resistência, mas nós estamos indo porque nós somos a resistência. E, então, assim, a nossa preocupação é despertar as pessoas, principalmente as famílias, para que estejam atentos a todos esses sinais que são dados e que está permeado dessa cultura marxista e comunista. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. E, principalmente, eu vejo na questão da linguagem, né, que é um assunto profundo, que muitas pessoas não se percebem. Agora, nas mudanças do ensino médio, por exemplo, não se fala mais em currículo, se fala em itinerário. Então, veja que nessa pequena palavra itinerário, você tira todo o valor daquelas disciplinas clássicas que foram ensinadas todo um tempo. O que é esse itinerário? O que tem nesse itinerário? Tem uma disciplina de empoderamento sustentável. Alguém pode dizer o que cabe nesse empoderamento sustentável? Né? São coisas... Isso é o marxismo. É isso que as pessoas têm que entender. Não se fala mais em religião agora na escola, se fala em crenças. Né? Então, aos poucos, eles vão mudando não só a linguagem, mas como vão mudando a narrativa. Agora, fique em casa se puder. Você ficou em casa porque pôde. Né? Então, são mudando as narrativas e as pessoas têm que estar atentas a isso. Então, esse é um grande, que eu acho um grande desafio do nosso movimento, e eu, assim, agradeço muito a palestras dos senhores, porque vieram a corroborar todo o nosso esforço durante esse ano, né, de levar esse esclarecimento. Né? Nós somos chamados de teóricos da conspiração, nós somos chamados de loucos, nós somos chamados de pessoas que estão falando coisas que não existem, mas todos os nossos estudos são fundamentados em literatura. Todos. Nós não temos nada no achômetro, nós não temos nada que é por acaso. Né? O senhor falou das mentes distorcidas, o movimento conservador já leu o livro A Mente Esquerdista, né? Que eu acho que vale a pena todos lerem, para ver como se processa essa destruição, que essa destruição é um fato mesmo. Então, eu gostaria de não fazer uma pergunta, mas de convidar a todos que querem participar desses movimentos de regeneração. E aqui, agradecer de antemão a presença dos senhores, que pelo silêncio da sala e pela atenção que os senhores trouxeram, acho que coroa com chave de ouro o nosso ano civil, né, Gustavo? Então, eu agradeço. Muito obrigada a presença de todos. O movimento conservador está aberto para estudos, para receber, inclusive, nós também somos caixas de ressonância de muitos professores e pais, né? E aprendermos como fazermos esse enfrentamento desse marxismo que está entranhado em todas as ações que estão permeando a sociedade civil. Haja visto esses 2 últimos anos em que os direitos naturais foram tratorados e não teve uma instituição sequer
que defendeu a sociedade. Então, eu agradeço aos senhores mais uma vez. O agradecimento é todo nosso, eu tenho certeza que falo pelo Pugina, uma honra muito grande estar aqui, mais uma vez. Eu coloco à disposição o meu canal Bom Combate para a gente divulgar o trabalho, viu, professora? A senhora já esteve lá conosco, Gustavo. A gente fala muito sobre história, fala muito, principalmente sobre resgatando a história em relação aos heróis, né, principalmente heróis militares, mas falamos muito sobre o marxismo também. Eu queria encerrar, antes de passar para o Pugina, lembrando a situação que nós estamos agora. Eu vejo amigos desanimados, e uma coisa que a gente aprende na guerra é o seguinte, quando você faz um ataque, quando você tem sucesso, muitas vezes você não vê de imediato, mas você tem que perceber a reação do inimigo. Então, a gente vê o que tem acontecido agora, então a esquerda empolvorosa, mesmo o Lula tendo ficado à frente no primeiro turno, eles esperavam outro resultado. Nós temos que nos concentrar, nós temos que, com humildade, conversar com as pessoas que não foram ao pleito, que não votaram, e lembrar de tudo isso que nós falamos aqui, todo o mal que a gente tem que evitar nesse segundo turno. Então, é uma palavra de força, como eu falei, do nosso grito de guerra, né? Então, que venham, vamos para o combate. Nós temos que, com humildade, com tranquilidade, com inteligência, trazer as pessoas que não votaram para o nosso lado. Tá ok, pessoal? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar ao final, porque nós tenhamos força, nós estamos lutando por caras como o Pedro ali, a irmãzinha dele, irmã? Não? A menininha do lado também, por esse pessoal aí. Então, obrigado mais uma vez, professora, Gustavo, e é uma honra muito grande. Obrigado, Tapera, pela acolhida. Obrigado mesmo. Bom, eu só tenho a agradecer a atenção que vocês nos dispensaram, né? Porque, como eu contei, quando comecei a falar, eu digo, quem são essas pessoas, né? E ao longo da noite eu fui vendo que as coisas aqui vão dar certo. Nesta comunidade há um grupo humano que fará a diferença, é impossível não fazer, dada a formação que já tem, dada o sorriso que vi em algumas expressões, e o valor que vocês atribuem àquilo que aconteceu aqui hoje. Eu só quero, antes de encerrar, lembrar, né, que no dia 30 há uma eleição, né, e o Irineu levantou a reeleição do presidente, né? Eu acho que isso é um trabalho, para nós, vital, um trabalho dos próximos dias, porque as ameaças que pesam sobre o Brasil, de continuidade disso, né, perderão um elemento catalisador nosso, né, com a falta do presidente, se acontecer o desastre, né, pelo qual a imprensa torce desde 2018, não é nada recente, né, com estas urnas, né, que, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, passaram a ser resposta para todas as incertezas que se tem. Dada a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, as urnas passaram a ser a resposta para todas as nossas incertezas. Esta responsabilidade eles carregam. Porque se eu não posso provar que eu não consigo entender algumas coisas já agora do que se sabe deste pleito, eles não podem provar o contrário. Eles pedem um ato de fé coletivo. E todo o estresse político que nós vivemos ao longo de 3, 4 anos, os últimos 3, 4 anos, se deve à insistência do tribunal, que olha para as pesquisas que
são feitas sobre a credibilidade desse sistema. E elas apontam 40% confiam absolutamente, 20% não confiam absolutamente. E tem um número médio aí que confia um pouco. E o que faz o tribunal, o que fazem os jornais que divulgam estas pesquisas? Somam, confia um pouco, com confia. Mas para aí, quer dizer, o marido que confia um pouco na esposa, confia na esposa? A autoridade que confia um pouco no guarda-costas, o ministro Alexandre confia um pouco no guarda-costas, ele confia no guarda-costas, o que ele faz? Ele troca o guarda-costas. Se tu confia no médico, confia um pouco no médico, ele troca de médico. Ou seja, confiar um pouco. Mas mesmo que faça, se admita esta soma absurda, 20% não confiam, significa que 30 milhões de eleitores não confiam. E isso é desprezível, isso é desconsiderado. Vejam quanto isso é grave. Mas a mente totalitária é assim que procede. E essa mente totalitária, alinhada no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, em parte do STJ, porque dois que foram para lá agora para compor o TSE foram indicados pelo Lula, estão lá recebendo tapinha do presidente no rosto, do ex-presidente no rosto, ou não? Os dois estão lá. É importante demais a nossa mobilização para mostrar o que está em jogo. E eu, no fundo da alma, eu digo, o que está em jogo, principalmente, são os bens não materiais. São aqueles pelos quais nós efetivamente queremos viver. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. A minha editora, esquecendo, a minha editora me deu um pacote com 6 livros, A Tragédia da Utopia, para trazer se alguém quisesse comprar. Eu, de gosto, dava para quem quisesse, mas a editora não permite. Então, se alguém quiser comprar, R$ 50. Obrigado.